O investidor hoteleiro é o principal parceiro dos gerentes gerais e das administradoras. Mas por que tantas vezes os líderes dentro dos hotéis se sentem tão desconfortáveis para conversar com seus investidores? Nós vamos tratar sobre esse assunto, nós vamos tratar sobre gestão de conflitos e negociação. E nós vamos falar sobre hotelaria. Hoje eu vou tratar com vocês alguns pontos principais que dificultam um pouquinho o relacionamento entre o gerente geral, o diretor, enfim, o líder dos hotéis, na negociação com os investidores. Muitas vezes esse relacionamento acaba terminando no distrato dos contratos. Acompanhe comigo esse vídeo que eu vou dizer por que isso acontece e também vou passar para vocês as dicas para minimizar esse problema. O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é que muitas vezes aquela não é a primeira administradora a assumir o empreendimento ou até mesmo aquele gerente geral não é o primeiro a passar por aquele empreendimento. E em muitos dos casos, o gerente anterior é muito bem visto ou não era muito bem visto. Enfim, você vai ficar com resquícios de um relacionamento anterior. E toda negociação, para que ela tenha sucesso, aquele que a gente fala o ganha-ganha, ele precisa começar com a confiança. E esse é o primeiro ponto que você tem que conquistar com o seu investidor. Se ele teve problemas com o administrador anterior ou com um líder anterior, você vai ter que mostrar que você tem uma gestão diferente. Então, primeiro, comece conquistando a confiança dele. O segundo ponto é sobre a perspectiva. Comece olhando o negócio um pouquinho também pelos olhos do investidor. Eu sei que o investidor hoteleiro aqui no Brasil, por exemplo, é diferente do americano. O americano, ele olha os números de uma forma um pouquinho mais apurada, ele faz análises um pouco mais complexas. Já o brasileiro, ele tem um perfil mais de investidor imobiliário, que é aquele que vai comparar o valor do seu imóvel com o rendimento mensal que ele traz. E o líder hoteleiro, ele vai falar em GOP, ele vai falar em resultado operacional, ele vai falar em market share, ele vai falar em diária média, taxa de ocupação, vai falar custos. São linguagens completamente diferentes. Então, a partir do momento que você conhece e tenta fazer as análises a partir da visão também do seu investidor, você vai entender um pouquinho mais por que ele está discutindo com você. É óbvio que as linguagens, como eu falei anteriormente, elas são completamente diferentes e elas não vão, e esses números não vão bater nunca. Mas uma vez que você conhece sobre o que ele está querendo te dizer, você consegue também contra-argumentar um pouquinho mais. Ele vai se sentir ouvido. O terceiro ponto que eu quero citar é: gestor, sinta-se parte do negócio da administradora. Porque na maioria das vezes, quando ele tenta negociar com o investidor, ele não consegue ter os argumentos corretos para essa negociação, porque ele não entendeu a proposta das administradoras. Então, vista a camisa e aí sim você vai conseguir defender os argumentos das administradoras perante os investidores e mostrar por que aquilo vale. Outro ponto muito importante: conheça além do mercado hoteleiro. Os investidores, na maioria das vezes, eles não são hoteleiros. Então, como eu falei anteriormente, se você quiser falar a linguagem dele, você não pode só falar a linguagem hoteleira. Você tem que conhecer também sobre o mercado, conheça sobre política, enfim, se interesse pelo mundo atual, pelos outros estados, não só a região que você está localizado. Você vai mostrar conhecimento, você vai mostrar autoridade nos assuntos, enfim, dessa forma você também vai conseguir passar mais confiança, mais credibilidade para conseguir ser ouvido também pelo investidor. Um ponto crucial: precisamos admitir que os gerentes gerais muitas vezes conhecem os números grandes e já estão viciados em dar algumas respostas. Acompanhe os números no detalhe. Comece a fazer análises horizontais, análises verticais, compare com os seus pares, compare os anos anteriores, compare entre os meses. Enfim, tenha na ponta da língua os seus números. Lógico, obviamente, eles não precisam ser decorados, mas uma vez que você conhece e entende eles de uma forma profunda, também vai passar mais autonomia, também vai passar mais credibilidade.
Fique próximo às associações como a BIH e Convention. Lá, com certeza, você também vai conseguir se munir de mais informações e conseguir discutir mais assuntos, mostrar o quanto você está indo atrás, mostrar o quanto você está envolvido no negócio. Dessa forma, além do investidor, você também vai conseguir conversar com a sua administradora, propor novas ideias. Saia a campo. Então, além dos números, obviamente, conheça os clientes, vá a campo, converse com as equipes dos comerciais, converse com seus pares, visite a concorrência, enfim. Quanto mais munido de informação, eu já te falei, mais credibilidade você vai passar, mais autonomia sobre o assunto você vai ter. E essa última dica, ela é crucial. Pare de procurar o investidor só na hora que você precisa dele, para alguma aprovação. Ou na hora de modificar um orçamento ou fazer uma nova aquisição para o seu empreendimento. Não deixe de passar as informações do dia a dia, assim ele vai poder ver o quanto você está envolvido, o quanto está engajado. E conforme o tempo for passando, você vai estreitar esse relacionamento. E aí, quando você tiver que mostrar os números ou discutir algum assunto um pouco mais delicado, você já tem um relacionamento diferenciado. Sendo assim, quando chegar naquele cara a cara, enfim, numa assembleia, vai ser muito mais fácil defender as suas ideias.